Eu tenho a honra, a satisfação de coordenar esse debate sobre ciência, tecnologia e inovação com duas pessoas muito especiais. Eu vou falar um pouco de cada uma delas, mas ambas têm uma característica comum. Elas estudam, trabalham sobre o tema e também tiveram uma experiência no Estado como, digamos assim, gestores de políticas públicas. Nós pedimos para cada um dos apresentadores, tá, fazer suas considerações e apresentar 5 ideias, 5 propostas para o Brasil no tema em questão, que é ciência, tecnologia e inovação. Ok? Obrigado. Quais os fatores principais para um país ser inovador? O que você precisa para um país ser inovador? Você precisa de gente qualificada, você precisa de infraestrutura para essa gente qualificada trabalhar e você precisa de um ambiente que favoreça, que impulsione as empresas a inovarem. Tá? E as políticas públicas, elas atuam em alguma medida em cada uma dessas coisas, em todas essas coisas simultaneamente. Eu acho que, na verdade, o bom do Brasil, o ruim do Brasil é que você tem muita coisa a fazer em cada uma dessas coisas, e o bom do Brasil é que você tem muita coisa para fazer em cada uma dessas coisas, então, qualquer coisa que você faça já vai ser algum avanço. Primeiro, eu agrupei em 3 eixos: fortalecimento da base científica e das universidades, melhoria das condições institucionais e sistêmicas da inovação, que tem muito a ver com o ambiente de negócios e custo de capital, e o aprimoramento das políticas públicas. Tá? Então, no fortalecimento da base científica e das universidades, eu acho que é fundamental. Aqui tem várias coisas, de criar um programa de excelência acadêmica, com recursos adicionais no orçamento, mas, basicamente, eu acho que o que a gente tem que fazer é diversificar os modelos e as instituições de pesquisa de onde se faz pesquisa científica no país. Então, fortalecer, ter um planejamento de longo prazo, por mais que você tenha restrições fiscais agora, mas ter um planejamento de longo prazo de investimento em infraestrutura de pesquisa, em instituições de pesquisa que estejam fora das universidades. Tais como o CNPEM, lá em Campinas, com várias OS ou instituições de pesquisa lá ligadas ao MCT. A gente tem muito pouco ainda da nossa pesquisa científica nessas instituições. Em algum momento, a gente vai ter que fazer isso no Brasil. A gente vai ter que olhar para as instituições de pesquisa e falar: precisamos construir outras instituições de pesquisa, sim, e vai precisar recurso para isso, precisa de investimento para isso. Só que esses investimentos têm que ser feitos com uma gestão diferente. E aí eu acho que o modelo das organizações sociais, hoje no Brasil, é o que a gente tem de melhor, mas a gente tem que aprimorar também, tem que ser um modelo de gestão que seja, como são na Alemanha ou nos Estados Unidos, essas ações privadas sem fins lucrativos. Quer dizer, são modelos que são sustentados por dinheiro público, porém são geridos de uma maneira privada mais eficiente. E privada não significa com lucro, pessoal. Mas é importante pensar em como criar fontes alternativas de receita para as universidades. Isso implica você criar de endowment, mas implica também criar incentivos para que apareçam doadores. Porque, assim, a gente já não tem uma cultura de doação para as instituições. Ok, a gente pode desenvolver isso no longo prazo e tal. Uma coisa muito importante que é estimular a internacionalização e a diversidade na ciência brasileira, mas que isso também pode estar relacionado com com a criação de um amplo programa de excelência, que eu acho que o próprio Pacheco tem essa proposta, na verdade. Melhoria das condições institucionais e sistêmicas de inovação. Quer dizer, a gente precisa a gente precisa abrir a economia brasileira. Assim, não dá mais para ficar com uma tarifa de importação alta desse jeito e achando que está tudo bem. A gente protegeu nos últimos 20 anos a indústria brasileira, e a indústria brasileira só reduz a participação no PIB. Então, o pessoal tem alguma coisa errada. Não é possível que a gente olhe para trás e não fale que é assim que deu certo a nossa política industrial, a participação da indústria no PIB só cai a despeito disso tudo, significa que deve ter algum problema nessa política, senão, pelo menos, a gente não tinha piorado tanto. Então, a gente tem que promover a integração às cadeias globais de valor. O fechamento da economia brasileira impede que a gente tenha acesso a mercados, mas também a bens de capital, também a tecnologias. Como é que você vai produzir tecnologia de ponta se você não sabe nem usar a tecnologia de ponta que está sendo produzida lá fora?
É preciso ter uma série de medidas para reduzir o custo de capital para a inovação, que a gente já tem vários, créditos subsidiados, subvenção para a inovação, esse tipo de coisa eu acho que está na direção correta. O que falta aí, eu acho que talvez seja regulamentar ou melhorar a legislação para fundos de venture capital, ter mais incentivos tributários, fiscais, etc., para você favorecer a emergência desse mercado no Brasil. Por fim, aprimoramento de políticas públicas, eu vou falar uma coisa só, que é justamente utilizar a CIT para a solução de problemas críticos do país. Assim, a gente não avalia nossas políticas, isso todo mundo sabe, mas a gente não avalia política nenhuma, não só as de CIT. Então, também cobrar isso de CIT é um pouco... Vamos avaliar a política industrial também, vamos avaliar todas as outras também. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente precisa fazer nas políticas públicas, além de avaliação, etc. e tal, que é investir mais, pensar não como é que a gente pode, como é que o Estado pode estimular a ciência e tecnologia, mas sim como é que a ciência e tecnologia pode ajudar a resolver os problemas do desenvolvimento do país. E a gente tem muitos, a gente tem saúde, a gente tem mobilidade urbana, infraestrutura, energia, crise hídrica o tempo inteiro. Quer dizer, você tem uma série de questões relevantes para o país, para os quais você pode acionar a comunidade científica e as pesquisas e as empresas para fazerem pesquisas para resolver esses problemas. Então, você usar o investimento público em ciência e tecnologia de uma forma inteligente para criar novos produtos, novos processos ou novos conhecimentos que ajudem a resolver esses problemas, pode ser a chave para a gente conseguir ter um planejamento de longo prazo de política científica e tecnológica que a gente não tem. Nossos planos lá, a ENCT, todos esses nossos planos de ciência e tecnologia, é sempre um guarda-chuva onde cada um quer se enxergar e bota lá seu penduricalho, você faz uma colcha de retalho sem nenhum sentido estratégico. Então, talvez o que possa dar um sentido estratégico para a nossa política CIT seja justamente olhar para os nossos problemas de desenvolvimento e ver de que forma usar a ciência para resolver e a tecnologia para resolver esses problemas. É isso. A Fernanda fez uma exposição bastante ampla, e acho que cobrindo vários aspectos. Eu acho que fez muito bem, porque políticas de inovação, ciência e tecnologia são amplas, e é difícil, às vezes, sintetizá-las. Tem múltiplas dimensões dessas políticas. Formação de recursos humanos, a parte institucional, a parte do financiamento, etc. Então, uma questão crítica e que é pouco difundida para a política é um nexo entre inovação, produtividade e competitividade. Nós repetimos permanentemente nos últimos anos de que o principal fator de crescimento da produtividade no longo prazo é a dimensão da inovação tecnológica. Ele é o principal drive que empurra a produtividade em todas as principais economias do mundo. É evidente que no Brasil, eu acho que está claro da exposição da Fernanda, há um outro componente de curto prazo de elevação da produtividade, que é a dimensão institucional. Tirar o conjunto de impedâncias que a sociedade brasileira tem, a economia brasileira tem, que obstaculizam tudo, parcerias público-privado, mas o próprio setor privado, o próprio setor público. Então, há uma outra agenda de produtividade que não é só da inovação tecnológica, mas é evidente que, no médio prazo, a inovação. Esse nexo, na verdade, talvez seja a única interface de interlocução razoável que qualquer condução de política ciência e tecnologia possa ter com o Ministério da Fazenda ou área econômica do governo federal, que é onde, na verdade, se concentra as decisões mais relevantes sobre orçamento, recursos, subsídios, incentivos e assim por diante. E, na verdade, se a gente não tiver a sensibilidade de construir um raciocínio capaz de explicar quais são os retornos que a gente pode ter sobre a qualidade de vida, sobre a produtividade, sobre a competitividade, dificilmente a gente vai conseguir fazer a reforma de financiamento que é necessária. Mas eu queria fazer o desafio de indicar 5 pontos, é um desafio interessante. Eu queria, dado que tem que fazer essa reforma, tirar a reforma dos 5 pontos e tocar em 5 outros pontos que eu acho que são importantes. Uma, curiosamente, é a transformação digital dos governos. Aqui tem uma agenda, dada o fato de que o nosso atraso institucional é gigantesco, dado o atraso que a gente tem um Estado grande, mas ineficiente, há aqui uma reforma, uma oportunidade, na verdade, de uso de novas tecnologias digitais na área pública que é extenso, tá certo? A gente tem bons exemplos, inclusive em São Paulo,
tipo poupa-tempo, essas coisas, mas eles são modestos frente ao que vem pela frente do ponto de vista da transformação digital. Uma parte grande das aplicações de inteligência artificial fazem parte da agenda de transformação digital das empresas, e isso está ocorrendo no dia a dia nosso, não é um negócio que seja uma ficção científica. Então, aqui tem uma agenda em que a aplicação de tecnologias seria absolutamente impressionante. Eu acho que muito aderente, na verdade, e capaz de justificar para a sociedade de que esse é um investimento que merece ser feito e que você precisa qualificar muita gente. Aqui o gargalo vai ser gente, tá certo? Do ponto de vista de inteligência artificial, do ponto de vista de cientista de dados, do ponto de vista dessas coisas. Uma segunda coisa que eu acho que é impressionante, que me impressiona muito, é a agricultura brasileira, sobre a agropecuária brasileira. E sobre isso, toda essa fronteira do que é a agricultura de precisão. Não é só a agricultura de precisão, mas eu posso sintetizar isso dizendo que a agricultura de precisão talvez seja o core disso, porque também tem uma parte componente importante de genética avançada na área agrícola, genética para mudança climática, mas a agricultura de precisão, o uso de sensores, o monitoramento de sensoriamento remoto, o uso de IoT, inclusive de dados de conectividade na área agrícola, abre uma enorme, extraordinária oportunidade de aumento mais ainda de produtividade no mundo agrícola. E mais do que funciona, para quem trabalha com política de ciência e tecnologia, é preciso entender que, na verdade, é um dos poucos setores do Brasil, não é o único, em que tecnologia é uma coisa endógena. Ninguém fica discutindo que o sujeito vai inovar porque o governo quer que inove. Na verdade, eles não estão nem preocupados com o governo, eles se autofinanciam, eles vão atrás, eles precisam de soluções. Não é uma discussão que fica discutindo como fazer melhores políticas e tal. As empresas, é solvável, elas precisam de tecnologia, elas financiam de tecnologia. Terceira coisa que eu acho que tem que estar na agenda é o que a gente podia chamar de Brasil mais produtivo, ou, na verdade, a aplicação de tecnologias digitais, chama isso de indústria 4.0, de manufatura avançada, etc. E não são grandes tecnologias, é mais mudança de layout, mudança de lógica da gestão, etc. E é uma forma de prepará-las para um conjunto de novos investimentos, aí sim, na digitalização da manufatura, no mundo ciberfísico, etc., que caracteriza um pouco mais do que essa indústria 4.0. É uma coisa que conecta uma coisa com a outra, dá resultado econômico, dá resultado de curto prazo do ponto de vista de produtividade. Portanto, é algo que dialoga com aquilo que eu estava falando antes, que é explicar para, sobretudo, o Ministério da Fazenda e para a área econômica, quais são as suas conexões com o mundo real e para onde você vai. Uma outra coisa que podia estar nessa agenda de prioridades seriam, bom, evidentemente a área de saúde tem muita coisa a fazer. Na área de saúde há muita coisa importante, mas particularmente a arbovirose virou um assunto absolutamente prioritário na agenda. A gente tem feito coisas importantes, a própria FAPESP tem feito isso, o governo de São Paulo tem feito, a Fiocruz tem feito coisas interessantes nas vacinas de dengue, nas vacinas de coisa. Há muita coisa a ser feita e é um protagonismo, inclusive, do ponto de vista global, relevante, e é uma agenda que poderia ser uma agenda bastante importante para esses próximos anos. Para ficar num quinto área, toda a seleção aqui é difícil. Startups é um boom na economia brasileira, é uma oportunidade grande, inclusive porque startups o apoio a startups será um dos caminhos de aumentar a produtividade da grande empresa brasileira e de melhorar, na verdade, o perfil inovador da grande empresa. E uma parte delas intensivas em tecnologias e uma parte delas não obrigatoriamente intensivas em tecnologia, usando, na verdade, tecnologias que tem aí para modelos de negócio e soluções novas. Melhor. Essa é uma agenda interessante, porque nós vivemos um boom nesse assunto. Se a gente, com todo o desempenho péssimo da economia brasileira dos últimos anos, se a gente olhar a evolução do número de startups, o crescimento do número de ventures, o número de aceleradoras, o que é mais impressionante não são as iniciativas públicas nessa área, é o fato de que ele está permeado de um conjunto de importantes iniciativas privadas nesse assunto. As 5 opções podem não ser as melhores.
O que eu queria dizer com as 5 opções é o seguinte, é que dificilmente uma boa política de ciência e tecnologia para os próximos anos conseguirá ser exitosa se ela não trouxer, na interlocução com outras áreas de governo, uma resposta de o que a ciência e tecnologia será capaz de entregar à sociedade brasileira do ponto de vista de resultados e o que ela será capaz de entregar, sobretudo, do ponto de vista de produtividade e competitividade da economia brasileira, para poder, na verdade, até resolver de uma maneira positiva, na verdade, a crise de financiamento, que vai ser uma agenda importante e as reformas institucionais que serão importantes para que essas políticas funcionem para os próximos anos.